Capítulo 25. Mameha já ganhara sua aposta com mamãe, mas ainda tinha grande interesse em meu futuro. Assim, nos anos seguintes, trabalhou para que meu rosto fosse familiar entre seus melhores clientes e também entre as outras geishas. Nessa altura ainda estávamos saindo da depressão. Banquetes formais não eram tão comuns em Gion como Mameha teria gostado, mas ela me levou a muitas reuniões informais, não apenas festas em casas de chá, mas passeios para nadar, passeios para ver lugares, peças kabuki e assim por diante. No calor do verão, quando todo mundo se sentia mais relaxado, muitas vezes esses encontros casuais eram bem divertidos, mesmo para aquelas de nós que estávamos trabalhando duro para entreter as pessoas. Por exemplo, um grupo de homens decidia andar de barco num canal ao longo do rio Kamo, bebericando saquê e deixando os pés balançarem na água. Eu era jovem demais para participar da farra e seguidamente acabava apenas encarregada de preparar raspadinhas de gelo, mas mesmo assim era uma mudança agradável. Algumas noites, empresários ricos ou aristocratas davam festas com gueixas apenas para si mesmos. Passavam a noite cantando, dançando e bebendo com as gueixas, muitas vezes bem até depois da meia-noite. Certa vez a esposa de nosso anfitrião ficou parada na porta entregando-nos envelopes com generosas gorjetas quando saímos. Deu 2 a Mameha e lhe pediu o favor de entregar o segundo à geisha Tomizuru, que, entre aspas, fora para casa mais cedo com dor de cabeça, segundo ela disse. Na verdade, sabia tão bem quanto nós que Tomizuru era amante de seu marido e fora com ele para outra ala da casa, para lhe fazer companhia naquela noite. Muitas das festas mais glamourosas em Gion contavam com artistas famosos, escritores e atores kabuki, e podiam ser muito interessantes. Mas lamento dizer que as festas habituais com geishas eram muito mais mundanas. Provavelmente o anfitrião era chefe de seção de uma pequena empresa e o convidado de honra, um de seus fornecedores, ou talvez um de seus funcionários que ele acabara de promover, ou coisa desse tipo. De vez em quando uma geisha bem intencionada me alertava, dizendo que, como aprendiz, minha responsabilidade, além de tentar parecer bela, era sentar-me calada e ouvir as conversas, esperando um dia também me tornar inteligente na tarefa de manter uma conversação. Bem, a maior parte das conversas que eu ouvia nestas festas não me parecia nada inteligente. Um homem podia virar-se para a geisha a seu lado e dizer: "O tempo está inusitadamente quente, não acha?" E a geisha responderia algo como: "Ah, sim, muito quente." Então ela começava com ele um jogo envolvendo bebida ou tentava fazer todos os homens cantar, e logo o homem que falara com ela estaria bêbado demais para lembrar que não estava se divertindo tanto quanto esperava. De minha parte, sempre considerei isso uma terrível perda de tempo. Se um homem ia a Gion apenas para relaxar e acabava em um jogo infantil como pedra, papel, tesoura, bem, do meu ponto de vista, teria sido melhor para ele ficar em casa e brincar com seus filhos ou netos, que, afinal, provavelmente seriam mais inteligentes do que aquela pobre geisha boba ao lado de quem ele tinha o infortúnio de estar sentado. Mas de vez em quando eu tinha o privilégio de escutar uma geisha que realmente era inteligente, e com certeza Mameha era uma delas. Aprendi muito ouvindo suas conversas, por exemplo. Se um homem lhe dizia: "Está quente, não acha?",
ela sabia uma dúzia de respostas. Se ele era velho e devasso, ela talvez lhe dissesse quente. Talvez seja apenas por estar rodeado de tantas mulheres lindas. Ou se fosse um jovem empresário arrogante, que parecia não conhecer seu lugar, ela talvez o tirasse do sério dizendo: aqui está você, sentado com meia dúzia das melhores gueixas de Guion, e só consegue pensar no clima? Uma vez, quando eu a observava, Mamerra se ajoelhou ao lado de um homem muito jovem, que não podia ter mais que 19 ou 20 anos. Provavelmente não estaria numa festa com gueixas, se não fosse seu pai, o anfitrião. Naturalmente ele não sabia o que dizer, nem como se portar com gueixas, e estou certa de que estava nervoso. Mas virou corajosamente para Mamerra e lhe disse: quente, não é? Ela baixou a voz e lhe respondeu mais ou menos isso. Bem, você certamente tem razão a respeito do calor. Devia ter me visto quando saí do banho esta manhã. Quando estou completamente nua, costumo me sentir refrescada e relaxada. Mas esta manhã havia gotinhas de suor cobrindo minha pele ao longo das coxas e da barriga e, bem, outros lugares também. Quando o pobre rapaz largou a taça de saquê na mesa, seus dedos tremiam. Estou certa de que jamais esqueceu esta festa com gueixas pelo resto da vida. Se você me perguntar por que a maioria destas festas era tão chata, acho que provavelmente havia dois motivos. Primeiro, uma jovem ter sido vendida por sua família e criada desde cedo para ser gueixa, não significa que ela será inteligente ou que tenha algo de interessante a dizer. Segundo, a mesma coisa vale para os homens. Só porque ganhou dinheiro suficiente para ir a Guion gastá-lo como quiser, não quer dizer que um homem seja uma companhia interessante. Na verdade, muitos desses homens estão habituados a serem tratados com grande respeito. Sentarem-se com as mãos nos joelhos e testas franzidas é o máximo que planejam fazer para serem entretidos. Certa vez ouvi Mamerra passar uma hora inteira contando histórias a um homem que nem uma só vez olhou em sua direção, mas apenas observava as outras pessoas da sala enquanto ela falava. Estranhamente era isso que ele queria, e sempre que vinha à cidade mandava chamar Mamerra. Depois de 2 anos indo a eventos e festas, todo o tempo prosseguindo com meus estudos e participando de espetáculos de dança sempre que podia, passei do estágio de aprendiz para o de gueixa. Foi no verão de 1938, quando eu tinha 18 anos. Chamamos essa mudança de virar a gola, porque uma aprendiz usa gola vermelha, ao passo que uma gueixa usa gola branca. Embora se visse uma gueixa e uma aprendiz juntas, a última coisa que você iria notar seriam suas golas. A aprendiz, com seu kimono, elaborado de mangas longas e obi pendente, provavelmente faria você pensar em uma boneca japonesa, enquanto a gueixa poderia parecer mais simples, porém mais feminina. O dia em que virei a gola foi um dos mais felizes na vida de mamãe. Ou, pelo menos, foi a vez em que a vi mais contente. Naquele tempo eu não entendia, mas agora sei perfeitamente o que ela estava pensando. Sabe, ao contrário de uma aprendiz, uma gueixa fica disponível para um homem para outras coisas além de servir chá, desde que as condições sejam boas. Por causa de minha ligação com Mamerra e minha popularidade em Guion, minha posição era tal que mamãe tinha todos os motivos para ficar feliz, pois no caso de mamãe, felicidade era sinônimo de dinheiro. Desde que me mudei para Nova York, entendi o que a palavra geisha realmente significa para a maioria dos ocidentais. De tempos em festas elegantes, sou apresentada a uma jovem
ou outra, usando um vestido magnífico e joias. Quando ela fica sabendo que um dia fui uma geisha em Kyoto, dá uma espécie de sorriso, embora os cantos de sua boca não se ergam como deveriam. Ela não sabe o que dizer. Então, o ônus da conversa recai sobre o homem ou a mulher que me apresentou a ela, porque nunca aprendi muito inglês, mesmo depois de todos estes anos. Naturalmente, a esta altura não faria muito sentido nem tentar, porque a mulher estará pensando: meu Deus, estou falando com uma prostituta. Logo depois, ela é salva pelo seu acompanhante, um homem rico, 30 ou 40 anos mais velho que ela. Bem, muitas vezes imagino por que ela não percebe quanto realmente temos em comum. Ela é uma mulher sustentada, você entende? E antigamente eu também era. Sei que há muitas coisas que ignoro sobre essas jovens em seus vestidos esplêndidos, mas muitas vezes sinto que sem seus maridos ou namorados ricos, muitas delas estariam lutando para sobreviver e talvez não tivessem opinião tão altiva sobre si mesmas. E naturalmente, a mesma coisa vale para uma geisha de primeira linha. Está certo uma geisha ir de festa em festa e ser popular com muitos homens, mas uma geisha que deseja tornar-se uma estrela depende inteiramente de ter um dana. Mesmo uma merá que se tornou famosa por si mesma, devido a uma propaganda, logo teria perdido sua situação, sendo apenas mais uma geisha, se o barão não tivesse pagado para que ela progredisse em sua carreira. 3 semanas depois de eu virar minha gola, mamãe me procurou certo dia enquanto eu comia um almoço rápido na recepção e sentou do outro lado da mesa, baforando em seu cachimbo. Eu estava lendo uma revista, mas parei por educação. Embora de início mamãe não parecesse ter nada a me dizer. Algum tempo depois ela largou o cachimbo e disse: você não devia comer esses picles amarelos. Vão estragar seus dentes. Olhe o que fizeram com os meus. Nunca me ocorrera que mamãe acreditasse que seus dentes manchados se deviam aos picles. Quando me mostrara bem sua boca, pegou de novo o cachimbo e tirou uma baforada. Titia adora picles amarelos, senhora, respondi. E seus dentes são ótimos. Quem se interessa pelos dentes de titia? Ela não ganha dinheiro com uma boquinha bonita. Diga à cozinheira que não lhe sirva mais isso. Seja como for, não vim lhe falar de picles. Vim para dizer que no mês que vem, a esta altura, você terá um dana. Um dana? Mas mamãe, eu só tenho 18 anos. Hatsumomo só teve um dana aos 20. Você devia estar muito contente. Ah, estou muito contente. Mas não vai exigir muito do meu tempo manter um dana contente? Mamerra acha que eu devia primeiro estabelecer minha reputação, ao menos por alguns anos. Mamerra, o que é que ela sabe de negócios? Quando eu quiser saber em que momento devo dar risadinhas numa festa, vou perguntar a ela. Hoje em dia, mesmo no Japão, mocinhas estão acostumadas a se levantar da mesa de um salto e berrar com suas mães. Mas em meu tempo a gente fazia uma mesura, dizia sim senhora e pedia desculpas por ter causado aborrecimento. E foi exatamente o que eu fiz. Deixe as decisões de negócios por minha conta, disse mamãe. Só uma boba negaria uma oferta como essa que Nobu Toshikazu fez. Meu coração quase parou quando ouvi isso. Acho que era óbvio que Nobu um dia se proporia a ser meu dana. Afinal, ele fizera uma oferta pelo meu Mizuagi vários anos antes. E desde então certamente pedira minha companhia mais vezes que qualquer outro homem. Não vou fingir que eu não pensara nesta possibilidade, mas não quer dizer que eu tivesse realmente acreditado
que esse seria o curso de minha vida. No dia em que eu conhecera Nobu no torneio de sumô, meu almanaque dissera: equilíbrio entre bom e mal pode abrir a porta do destino. Desde então, quase todos os dias eu pensara nisso de um modo ou de outro. Bom e mal. Bem, eram Mameha e Hatsumomo. Eram minha adoção por mamãe e o Mizuagi que a provocara. E naturalmente eram o presidente e Nobu. Não quero sugerir que eu não gostava de Nobu. Bem ao contrário. Mas me tornar sua amante afastaria a minha vida da do presidente para sempre. Mamãe deve ter notado algo do choque que eu senti, ouvindo suas palavras, ou seja como for. Não ficou contente com minha reação, mas antes que ela pudesse responder, ouvimos um rumor no corredor, como alguém contendo a tosse. E logo Hatsumomo apareceu na soleira. Segurava uma tigela de arroz, o que era algo muito grosseiro de se fazer, pois jamais deveria ter saído da mesa com ela. Quando terminara de engolir, soltou uma risada. Mamãe, disse, vai me fazer sufocar. Aparentemente estivera ouvindo nossa conversa enquanto almoçava. Então a famosa Sayuri terá Nobu Toshikazu como seu Dana? Mas que maravilha! Se você veio aqui para dizer algo de útil, diga logo, disse-lhe mamãe. Sim, eu vim, disse Hatsumomo séria e veio ajoelhar-se junto da mesa. Sayuri-san, você pode não perceber, mas uma das coisas que ocorrem entre uma geisha e seu Dana pode fazer a geisha ficar grávida, entende? E um homem ficará muito aborrecido se sua amante derá à luz o filho de outro homem. No seu caso, deve ter cuidado especial, porque Nobu notará se a criança tiver 2 braços e não vai acreditar ser o pai. Hatsumomo achou sua piada muito cômica. Talvez você devesse cortar um de seus braços, Hatsumomo, disse mamãe, se isso lhe assegurasse o sucesso que Nobu Toshikazu conseguiu na vida, e provavelmente também me ajudaria a ter uma cara como isto aqui. Disse ela sorrindo e exibiu tigela de arroz de modo que pudéssemos ver seu conteúdo. Estava comendo arroz misturado com feijões azul que vermelhos e de uma maneira repugnante. Aquilo parecia pele manchada. À medida que a tarde avançava, comecei a me sentir tonta, com um estranho zumbido em minha cabeça, e logo fui ao apartamento de Mameha falar com ela. Sentei-me junto de sua mesa, bebericando meu chá de cevada gelado. Era no calor do verão. E tentando não deixar que ela visse como eu me sentia. Durante todo o meu treinamento, minha motivação real fora chegar até o presidente. Se minha vida não fosse mais do que Nobu, recitais de dança e noites em Gion, eu já não sabia por que lutara tanto. Mameha já esperava um bom tempo para saber por que eu viera, mas, quando larguei o copo de chá na mesa, tive medo de que minha voz não conseguisse sair normal se eu tentasse falar. Gastei mais alguns momentos para me compor e, finalmente, engolindo, consegui dizer: Mamãe me disse que, dentro de um mês, provavelmente, terei um Dana. Sim, eu sei, e o Dana será Nobu Toshikazu. Àquela altura, eu me concentrava de tal modo em não chorar que já não conseguia dizer mais nada. Nobu-san é um bom homem, disse ela, e gosta muito de você. Sim, mas Mameha-san, não sei como dizer, eu nunca tinha imaginado que fosse tudo assim. O que quer dizer? Nobu-san sempre a tratou com bondade? Mas Mameha-san, eu não quero bondade. Não? Achei que todas nós queríamos bondade. Talvez queira dizer que deseja mais do que bondade, e isso você não está em posição de pedir. Naturalmente, Mameha tinha razão. Ouvindo estas palavras, minhas lágrimas simplesmente brotaram, de trás da frágil parede com que eu as prendera. E com um sentimento terrível de vergonha, deitei a cabeça na mesa. Só quando me recompusera de novo, Mameha falou.
Sayuri, o que é que você esperava? Perguntou. Alguma coisa além disso? Entendo que você talvez ache Nobu difícil de olhar, mas Mame-san, não é isso. Nobu-san é um bom homem, como você diz, é só que você queria ter um destino como o de Shizui, é isso? Embora não fosse uma geisha especialmente popular, Shizui era considerada por todos em Gion como a mais feliz das mulheres. Por 30 anos fora amante de um farmacêutico. Não era um homem rico, nem ela era uma beldade, mas em toda a Kyoto não se encontrariam duas pessoas que apreciassem tanto a companhia uma da outra quanto eles. Como de costume, Mameha chegara mais perto da verdade do que eu teria desejado. Você tem 18 anos, Sayuri, prosseguiu ela. Nem você, nem eu sabemos qual é seu destino, e talvez você nunca saiba. O destino não é sempre como uma festa no fim da tarde. Às vezes é apenas lutar na vida, dia após dia. Mas que coisa cruel, Mameha-san. É cruel, sim, disse ela, mas nenhum de nós pode escapar ao seu destino. Por favor, não é questão de escapar do destino ou coisa assim. Nobu-san é um bom homem, como você diz. Sei que eu só deveria estar sentindo gratidão pelo seu interesse, mas eu sonhava com tantas coisas. E tem medo de que, uma vez que Nobu a tenha tocado, estes sonhos nunca se realizarão? Ora, Sayuri, o que pensava que seria a vida de uma geisha? Um romance? Não nos tornamos geishas para termos uma vida feliz, mas porque não temos escolha. Ah, Mameha-san, por favor. Será que eu fui boba mantendo a esperança de que um dia, quem sabe... Mocinhas esperam toda sorte de bobagens, Sayuri. Esperanças são como enfeites de cabelo. Mocinhas querem usá-los em demasia, mas quando envelhecem, parecem tolas mesmo se usarem só um. Eu estava decidida a não perder mais o controle de meus sentimentos. Consegui conter as lágrimas, exceto as que ainda escorriam de mim, como resina de uma árvore. Mameha-san, falei, você tem sentimentos fortes pelo barão? O barão tem sido um bom dana para mim. Sim, claro, isso é verdade, mas você tem sentimentos por ele, como homem, quero dizer. Algumas geishas sentem coisas pelo seu dana, não é? A relação do barão comigo é conveniente para ele e muito benéfica para mim. Se nossos assuntos fossem tingidos pela paixão, bem, a paixão rapidamente pode passar para ciúme ou até ódio. Eu certamente não posso me dar ao luxo de que um homem poderoso se aborreça comigo. Lutei anos a fio para conseguir um lugar em Gion. Mas se um homem poderoso decidir me destruir, bem, ele vai conseguir. Se você quer ter sucesso, Sayuri, tem de estar certa de que controla as emoções deles. O barão, às vezes, pode ser difícil de lidar, mas tem muito dinheiro e não tem medo de gastar. E graças a Deus não quer filhos. Nobu certamente será um desafio para você, pois sabe muito bem o que deseja. Não ficarei surpresa se ele esperar mais de você do que o barão espera de mim. Mas Mameha-san, e seus próprios sentimentos? Quero dizer, será que nunca houve um homem? Eu queria perguntar se nunca tinha havido um homem que despertasse nela sentimentos de paixão. Mas podia ver que se até ali a irritação dela comigo for apenas um botão, agora teria desabrochado inteiramente. Ela ergueu-se com as mãos no colo. Acho que estava a ponto de me xingar, mas
Pedi desculpas pela minha grosseria e ela voltou a se sentar. Você e Nobu têm um N, Sayuri, e não podem escapar dele, disse ela. Mesmo naquele momento eu sabia que ela estava certa. Um N é uma ligação kármica que dura uma vida inteira. Hoje em dia, muitas pessoas parecem acreditar que suas vidas são totalmente questão de opções. Mas em meu tempo, nós nos víamos como peças de argila que mostram para sempre as impressões dos dedos de todos os que a tocaram. O toque de Nobu causara em mim uma marca mais profunda do que a maioria. Ninguém podia me dizer se ele era o meu destino definitivo, mas eu sempre sentira o En entre nós. Em algum ponto na paisagem de minha vida, Nobu sempre estaria presente, mas será que, de todas as lições que eu aprendera, aquela seria a mais difícil de todas, bem ali à minha frente? Eu realmente teria de guardar todas as minhas esperanças onde ninguém mais as visse, nem eu mesma? Volte à sua Okiá, Sayuri, disse Mameha. Prepare-se para esta noite. Nada melhor do que trabalho para superar uma decepção. Olhei para ela querendo fazer um último pedido, mas quando vi a expressão em seu rosto mudei de ideia. Não posso dizer o que ela estava pensando, mas parecia estar fitando o nada, com seu rosto de oval perfeito, enrugado nos cantos da boca e dos olhos de tanta tensão. Então soltou um suspiro profundo e ficou olhando vagamente o fundo da taça de chá, com o que me pareceu uma expressão de amargura. Uma mulher que mora numa casa grande pode se orgulhar de seus belos pertences, mas no momento em que escuta crepitar o fogo de um incêndio, decide rapidamente quais os poucos objetos que valoriza mais. Nos dias posteriores àquele meu diálogo com Mameha, eu certamente senti minha vida consumindo-se em chamas ao meu redor. Mas quando lutava para encontrar uma só coisa que ainda tivesse importância para mim, depois que Nobu se tornasse meu Dana, lamento dizer que não conseguia. Certa noite, enquanto me ajoelhava junto de uma mesa na casa de chá e xerique, tentando não pensar demais em minha infelicidade, imaginei subitamente uma criança perdida numa floresta nevada. E quando ergui os olhos para os homens de cabelos brancos, que estava entretendo, pareciam-se tanto com árvores cobertas de neve ao meu redor, que por um momento horrível senti que eu era a única pessoa viva neste mundo. As únicas festas em que eu conseguia me convencer de que minha vida ainda poderia ter algum objetivo, por pequeno que fosse, eram aquelas com militares. Já em 1938, todos nós estávamos habituados a relatórios diários sobre a guerra na Manchúria, e todos os dias éramos lembrados de nossas tropas além mar, por coisas como a chamada marmita do sol nascente, uma ameixa em conserva no centro de uma marmita de arroz, parecendo a bandeira japonesa. Fazia várias gerações que oficiais do exército e da marinha vinham a Guion para relaxar, mas agora, com olhos úmidos, depois de 7 ou 8 taças de saquê, começavam a nos contar que nada os animava tanto quanto suas visitas a Guion. Provavelmente era o tipo de coisa que oficiais militares dizem às mulheres com quem conversam, mas a ideia de que eu, apenas uma menina do litoral, pudesse estar realmente contribuindo com algo importante para a nação. Não vou fingir que estas festas diminuíam meu sofrimento, mas ajudavam a me lembrar de como
Esse meu sofrimento era realmente egoísta. Passaram-se umas poucas semanas e certa noite num corredor da Ixirique, Mamerá me sugeriu que chegara o momento de cobrar sua aposta com mamãe. Você há de lembrar que as duas tinham apostado se eu pagaria minhas dívidas antes dos 20 anos. Naturalmente já tinham sido pagas, embora eu só tivesse 18. Agora que você virou a gola, não vejo por que esperar mais. Foi o que ela disse, mas acho que a realidade era mais complicada. Mamerá sabia que mamãe detestava acertar dívidas e odiaria ainda mais pagar as que eram altas. Meus ganhos subiriam consideravelmente depois que eu tomasse um dana. Mamãe apenas quereria proteger ainda mais seus próprios ganhos. Sei que Mamerá achava melhor cobrar a dívida o mais cedo possível e só preocupar-se com ganhos futuros no futuro. Vários dias depois, fui chamada para a sala de recepção, no andar de baixo de nossa okiá, e encontrei Mamerá e mamãe, dos dois lados da mesa tagarelando sobre o clima de verão. Ao lado de Mamerá vi uma mulher grisalha, chamada Senhora Okada, a quem eu encontrara várias vezes. Era a dona da okiá onde Mamerá vivera antigamente e ainda cuidava das contas de Mamerá, em troca de uma porcentagem dos ganhos. Eu nunca a vira mais séria, olhando a mesa sem nenhum interesse naquela conversa. Aí está você, disse mamãe. Sua irmã mais velha teve a bondade de nos visitar e trouxe a senhora Okada. Você certamente lhes deve a cortesia de participar. Com os olhos ainda na mesa, a senhora Okada falou. Senhora Anita, como Mamerá talvez tenha mencionado ao telefone, esta visita é mais de negócios do que social. Não é preciso que Sayuri fique. Estou certa de que ela tem mais coisas a fazer. Não permitirei que ela as desrespeite, respondeu mamãe. Ficará conosco à mesa pelos poucos minutos que vocês duas ficarem. Assim, instalei-me perto de mamãe e a criada veio servir chá. Depois Mamerá disse, Senhora Anita, deve estar muito orgulhosa com os progressos de sua filha. Sua sorte superou todas as expectativas. A senhora concorda? Bem, não sei quais eram suas expectativas, Mamerá-san, disse mamãe. Cerrou os dentes e deu uma de suas estranhas risadas, olhando de uma para a outra de nós para ver se percebíamos como era inteligente. Nenhuma de nós riu com ela. E a senhora Okada apenas ajeitou os óculos e pigarreou. Finalmente, mamãe acrescentou. Quanto às minhas expectativas, eu certamente não acho que Sayuri as tenha ultrapassado. Da primeira vez em que discutimos as perspectivas dela, há alguns anos, disse Mamerá, tive a impressão de que a senhora não esperava grande coisa dela. Até relutou em permitir que eu a treinasse. Eu não estava certa se seria bom colocar o futuro de Sayuri nas mãos de alguém de fora desta okiá, se me perdoa, disse mamãe. Aqui temos a nossa Hatsumomo, como sabe. Ora vamos, senhora Anita, disse Mamerá com uma risada. Hatsumomo teria estrangulado a pobre menina antes de treiná-la. Admito que Hatsumomo pode ser difícil, mas quando se percebe uma menina como Sayuri, com algo um pouco diferente, é preciso saber tomar as decisões certas na hora certa. Assim como a combinação que você e eu fizemos, Mamerá-san. Imagino que tenha vindo hoje acertar as nossas contas. A senhora Okada teve a bondade de anotar as cifras, respondeu Mamerá. Eu agradeceria se a senhora as conferisse. A senhora Okada ajeitou os óculos e tirou um livro de contabilidade de uma bolsa junto de seu joelho. Mamerá e eu ficamos sentadas, quietas, enquanto ela o abria sobre a mesa explicando à mamãe suas colunas de números. Estes são os ganhos de Sayuri no ano passado? Interrompeu mamãe. Céus, eu só queria que tivéssemos tido a sorte
que vocês imaginam. Isso supera em muito os lucros de toda a nossa OKA. Sim, são números impressionantes, disse a senhora Okada, mas acredito que são corretos. Fiz uma pesquisa cuidadosa nos registros do cartório de Guion. Mamãe cerrou os dentes e riu. Acho que ficou constrangida ao ter sido apanhada mentindo. Talvez eu não tivesse observado as contas como deveria, disse ela. Depois de 10 ou 15 minutos, as duas concordaram em uma cifra de quanto eu ganhara desde a minha estreia. A senhora Okada pegou um pequeno ábaco de sua bolsa e fez alguns cálculos, anotando números numa página branca do livro de contabilidade. Finalmente anotou uma cifra definitiva e a sublinhou. Isto é o que Mameha-san deve receber. Levando em conta quanto ajudou a nossa Sayuri, disse mamãe, acho que ela merece ainda mais. Infelizmente, segundo o nosso acordo, Mameha concordou em aceitar metade do que uma geisha, na sua posição, habitualmente recebe, até depois de Sayuri pagar suas dívidas. Agora que as dívidas estão pagas, Mameha naturalmente tem direito à outra metade, de modo que complete a quantia total. Entendo que Mameha aceitou receber metade dos honorários, disse a senhora Okada, mas no fim receberia em dobro. Foi por isso que aceitou o risco. Se Sayuri não pagasse suas dívidas, Mameha não receberia nada mais do que metade dos honorários. Mas Sayuri conseguiu e Mameha tem direito ao dobro. Ora, realmente, senhora Okada, imagina que eu aceitaria estes termos? Disse mamãe. Todo mundo em Guion sabe quanto sou cuidadosa com o dinheiro. É verdade que Mameha ajudou a nossa Sayuri, mas não posso pagar o dobro, porém ofereço um adicional de 10%. Se me permitem dizer, isto parece generoso, considerando que a nossa OKA não está em posição de lidar descuidadamente com o dinheiro. A palavra de uma mulher na posição de mamãe deveria ser suficiente e com qualquer mulher, exceto mamãe, teria sido. Mas agora que ela resolvera mentir, bem, ficamos todas sentadas em silêncio por um longo momento. Finalmente a senhora Okada disse: Senhora Anita, estou numa posição difícil. Lembro-me claramente do que Mameha me disse. Naturalmente lembra, disse mamãe. Mameha tem sua lembrança da nossa conversa e eu tenho a minha. O que precisamos é de uma terceira pessoa e por sorte temos uma aqui conosco. Sayuri pode ter sido apenas uma menina naquele tempo, mas tem boa cabeça para números. Estou certa de que sua memória é excelente, comentou a senhora Okada. Mas dificilmente se pode dizer que ela não tenha interesse pessoal nisso. Afinal, é filha desta Okiá. É, sim, disse Mameha. E foi a primeira vez que falou em bastante tempo. Mas também é uma moça honesta. Estou disposta a aceitar a resposta dela, desde que a senhora Anita também a aceite. Claro que aceitarei, disse mamãe, e largou o cachimbo. Então, Sayuri, como é? Se tivessem me feito escolher entre escorregar do telhado e quebrar de novo o meu braço, como fizerem criança, ou sentar-me naquela sala e responder aquela pergunta, eu certamente teria subido direto às escadas e trepado no telhado. De todas as mulheres em Guion, Mameha e mamãe eram as mais importantes em minha vida. E estava claro que eu ia aborrecer uma das duas. Na minha mente não havia dúvidas quanto à verdade, mas por outro lado eu tinha de continuar vivendo na Okiá com mamãe. Naturalmente, Mameha fizera mais por mim do que qualquer pessoa em Guion. Eu dificilmente poderia tomar partido de mamãe contra ela. Então, disse mamãe, lembro que Mameha aceitou metade dos honorários,
Mas a senhora concordou em pagar em dobro no fim, mamãe. Lamento, mas é assim que eu lembro. Houve uma pausa, então mamãe disse: Bom, já não sou tão jovem, não é a primeira vez que minha memória me engana. Todo mundo tem problemas desse tipo de vez em quando, retrucou a senhora Okada. Então, senhora Anita, e quanto à sua oferta de 10% adicionais a Mamerra? Imagino que tenha querido dizer 10% sobre o dobro que originalmente concordara em lhe pagar. Se ao menos eu estivesse em posição de fazer uma coisa dessas, disse mamãe. Mas fez a oferta há um momento atrás. Certamente não mudou de ideia tão depressa. A senhora Okada agora não olhava mais a tampa da mesa, mas fitava a mamãe diretamente. Depois de um longo tempo, disse: Bem, acho que vamos deixar por isso mesmo. Já fizemos bastante por um dia, por que não nos encontramos uma hora, outra hora, para decidirmos a quantia final? Mamãe estava com uma expressão grave no rosto, mas fez uma pequena mesura concordando e agradeceu às duas por terem vindo. Estou certa de que a senhora deve estar muito feliz, disse a senhora Okada guardando o ábaco e o livro de contabilidade na bolsa. Pois Sayuri em breve terá um Dana, e com apenas 18 anos de idade, tão jovem e já um passo tão grande. Mamerra teria feito bem tomando um Dana com a mesma idade, disse mamãe. 18 é um pouco jovem para a maioria das meninas, disse Mamerra. Mas tenho certeza de que no caso de Sayuri, a senhora Anita tomou a decisão certa. Mamãe tirou algumas baforadas do seu cachimbo espreitando Mamerra por cima da mesa. Meu conselho para você, Mamerra-san, disse, é que continue ensinando a Sayuri esse belo modo de virar os olhos. Quanto a negócios, pode deixar comigo. Eu jamais pensaria em discutir negócios com a senhora Anita. Estou convencida de que sua decisão é a melhor. Mas posso perguntar se realmente a de Nobu Toshikazu foi a oferta mais generosa de todas? Foi a única oferta. Acho que então é a mais generosa. Única? Que pena! Os arranjos ficam tão melhores quando vários homens competem. A senhora não acha? Como eu disse, Mamerra-san, deixe comigo as questões de negócios. Tenho em mente um plano muito simples para conseguir condições favoráveis com Nobu Toshikazu. Se não se importa, disse Mamerra, estou muito ansiosa por escutar. Mamãe largou o cachimbo na mesa. Pensei que ia repreender Mamerra, mas na verdade disse: Sim, eu gostaria de lhe contar, já que está falando nisso. Você poderá me ajudar. Ando pensando que Nobu Toshikazu será mais generoso se descobrir que a eletrônica Iwamura matou a nossa vovó, não acha? Ah, eu entendo muito pouco de negócios, senhora Anita. Talvez você ou o Sayuri possam deixar isso escapar na conversa da próxima vez que estiverem com ele. Deixem-no saber que terrível golpe foi aquilo. Acho que ele vai querer nos compensar. Sim, acho que é uma boa ideia, disse Mamerra. Mas é decepcionante. Eu tinha a impressão de que outro homem manifestara interesse por Sayuri. Bem, 100 ienes são 100 ienes. Não importa se vem deste homem ou daquele. Seria correto na maioria dos casos, disse Mamerra. Mas o homem que estou pensando é o general Totori Junosuke. A esta altura da conversa, perdi o fio do que as duas diziam, pois comecei a entender que Mamerra se esforçava para me salvar de Nobu. Eu não esperara nada disso. Não sabia se ela mudara de ideia sobre me ajudar ou se me agradecia por tomar seu partido contra a mamãe. Naturalmente, era possível que ela nem estivesse tentando me ajudar, mas tivesse outro objetivo. Meu pensamento disparava.
até que sentir mamãe bater no meu braço com o cabo do cachimbo. E então, disse ela, senhora? Perguntei se você conhecia o general. Eu o encontrei algumas vezes, mamãe, respondi. Ele vem seguidamente a Guion. Não sei por que dei esta resposta. A verdade é que eu encontrar o general mais do que algumas vezes. Ele vinha semanalmente a festas em Guion, embora sempre como convidado de outros. Era pequeno, mais baixo do que eu, mas não era o tipo de pessoa que se pudesse ignorar, como não se pode ignorar uma metralhadora. Movia-se de jeito muito brusco e fumava um cigarro atrás do outro, de modo que sempre havia um pouco de fumaça ao redor dele, como nuvenzinhas em torno de um trem. Certa noite, um pouco embriagado, o general falara muito tempo comigo sobre as várias hierarquias militares e achara muito engraçado que eu as confundisse. O posto do general Totori era Sojo, o que significa pequeno general, quer dizer, o general mais inferior, e eu, menina boba, tive a impressão de que não era um posto muito alto. Ele podia estar diminuindo a própria importância por modéstia, mas meu papel era simplesmente acreditar nele. Àquela altura, Mamerra estava dizendo à mamãe que o general acabara de assumir novo posto. Fora encarregado de algo chamado aquisições militares, embora, quando Mamerra explicou, não parecesse muito mais do que uma dona de casa indo ao mercado. Quando faltavam tinteiros em algum setor, por exemplo, o general devia cuidar para que fossem comprados e a preço favorável. Com este novo cargo, disse Mamerra, pela primeira vez o general está em posição de pegar uma amante. E estou bastante certa de que ele mostrou interesse por Sayuri. De que me importaria saber se ele se interessa por Sayuri? Disse mamãe. Esses militares nunca cuidam de uma geisha como um empresário ou um aristocrata. Pode ser verdade, senhora Anita, mas acho que a nova posição do general Totori poderá ser bem útil para a sua Okiya. Bobagem. Não preciso de ajuda para cuidar da Okiya. Tudo o que precisa é um ganho generoso e constante. Isso um militar não pode me dar. Aqui em Guion temos tido sorte, disse Mamerra. Mas se a guerra continuar, vamos ter racionamentos. Tenho certeza disso, se a guerra continuar, disse mamãe. Mas a guerra vai terminar em 6 meses. E, se for assim, o exército estará mais forte do que nunca. Por favor, senhora Anita, não esqueça que o general Totori é o homem que fiscaliza todos os recursos do exército. Ninguém no Japão está em melhor posição para prover a senhora de tudo o que deseje, quer a guerra continue, quer não. Ele aprova cada item que entra em todos os portos japoneses. Como fiquei sabendo mais tarde, o que Mamerra dizia do general Totori não era bem verdadeiro. Ele cuidava de apenas de uma das 5 grandes áreas administrativas, mas era chefe dos homens que fiscalizavam os outros distritos, de modo que era como se fosse encarregado deles. Seja como for, você devia ter visto como mamãe se portou depois que Mamerra disse isso. Quase se podia enxergar sua mente agindo quando pensava em ter a ajuda de um homem na posição do general Totori. Ela lançou um olhar para o bule de chá e pude imaginar o que pensava. Bem, não tenho problemas em conseguir chá, ainda não, embora o preço tenha subido. E então, provavelmente sem perceber o que fazia, ela botou a mão dentro do obi e amassou sua bolsinha de seda com tabaco para ver quanto ainda tinha. Mamãe passou a semana seguinte andando por Guion e dando telefonemas para saber o que mais podia sobre o general Totori. Estava
tão mergulhada nesta tarefa que às vezes, quando eu lhe falava, ela parecia nem me ouvir. Acho que estava tão ocupada com os seus pensamentos que somente parecia um trem puxando vagões em demasia. Neste período continuei vendo Nobu sempre que ele vinha a Guion e me esforcei para agir como se nada tivesse mudado. Provavelmente ele esperava que eu fosse sua amante em meados de julho. Certamente eu tinha esperado por isso. Mas mesmo quando o mês terminou, suas negociações pareciam não ter levado a lugar nenhum. Várias vezes nas semanas seguintes, percebi que olhava para mim com um ar perplexo. E então, certa noite, ele cumprimentou a dona da casa de chá e xerique da maneira mais seca que eu já vira, passando por ela quase sem lhe dispensar atenção. A dona da casa sempre valorizara Nobu como cliente e me lançou um olhar que pareceu a um tempo surpreso e preocupado. Quando me reuni à festa que Nobu estava dando, não pude evitar perceber sinais de ira, um músculo ondulando em seu maxilar, certa brusquidão, quando despejava saquê na boca. Não posso dizer que o censurasse por sentir-se daquela maneira. Pensei que devia me considerar uma pessoa sem coração, por ter compensado com negligência suas tantas bondades comigo. Fiquei melancólica pensando nisso tudo, até que o som de uma taça de saquê depositada, com ruído na mesa, me despertou. Quando ergui os olhos, Nobu estava me observando. Todos os convidados ao seu redor riam e se divertiam. E ele ali, sentado, com olhos fixos em mim, tão perdido em seus pensamentos como eu estivera imersa nos meus. Éramos como dois pontos úmidos no meio de brasas acesas.